A maior universidade da América Latina, a Universidade de São Paulo, vai escolher seu próximo reitor na semana que vem. Às vésperas da eleição, a USP enfrenta o que já pode ser chamado de seu maior desafio: sair da pior crise financeira de sua história. Com dificuldade até para pagar os salários dos professores, a universidade começou a cortar serviços essenciais. Então, para entender melhor, eu converso agora com a Renata Cafardo, que é jornalista e especialista em educação. Renata, muito boa noite para você. Como a USP chegou nesse ponto? Boa noite, Fabiana. Olha, essa situação começou lá para 2009, mais ou menos, com o antigo reitor, não com o reitor que está agora. Foi de 2009 a 2014, 2015, 2016, perdurou essa crise. Só agora que a USP está começando a tentar sair da crise. O que aconteceu? O que esse ex-reitor fez? Ele começou a contratar muitos funcionários, mais do que era possível, e inchou a folha de pagamento. Para você ter uma ideia, a folha de pagamento ficou comprometida em 106%. O que isso quer dizer? Que 106% do dinheiro, do orçamento, de todo o dinheiro que a USP tinha que ser usado para pagamento de professores e funcionários. Ou seja, não sobrou dinheiro para nada, nem para pagar uma conta de luz. E aí, esse novo reitor, quando ele assumiu, viu essa situação, percebeu que a USP ia entrar em colapso financeiro, tomou algumas medidas. Uma delas foi começar a usar o fundo de investimento da USP. É um fundo que a USP tinha, que era justamente para fazer investimentos. É um fundo de reserva, uma reserva que é para investimento. Uma universidade de ponta precisa investir, precisa abrir mais vagas em cursos de graduação, precisa criar um laboratório novo, investir para modernizar um laboratório ou criar um novo centro de pesquisa. Esse dinheiro não pôde ser usado para mais nada desse tipo, só para pagar os funcionários, só para completar essa parte que faltava. Então, esse fundo foi diminuindo. Há 10 anos, para você ter uma ideia, ele tinha 2 bilhões de reais. Hoje ele tem 5% desse valor. Então é quase nada. Esse fundo minguou nesses anos, mas foi a forma que ele encontrou de pagar os funcionários que estavam lá. Fora isso, ele tomou algumas medidas para enxugar. Fez o primeiro plano de demissão voluntária da USP. A USP é uma universidade pública, os funcionários são estáveis, os professores são estáveis, mas ele fez o primeiro plano para que algumas pessoas aderissem, pedissem demissão. Alguns aderiram, 3 mil pessoas de fato pediram essa demissão, foram saindo, foi abaixando essa folha de pagamento. Ele também parou obras, impediu qualquer tipo de nova contratação, fechou uma creche na cidade universitária, que a creche era uma assistência principalmente para estudantes carentes, estudantes de mestrado, doutorado, que têm filhos, não tinham onde deixar os filhos, existia essa creche. Está querendo acabar com o hospital universitário, não acabar, mas parar de pagar pelo hospital universitário, chamado HU, que atende toda essa população da zona oeste de São Paulo. E está enfrentando muita polêmica, porque tudo que você mexe na USP é polêmico. Tem aquele pessoal que acha que não se pode privatizar a universidade e começa a reclamar, por exemplo, da busca por dinheiro na iniciativa privada, que foi uma coisa também que o reitor tentou conseguir doações, parcerias com a iniciativa privada e muita gente reclamando. Então, esse momento de eleição agora é o momento que tudo se aflora, né? Todo mundo quer discutir todas as questões. E a USP ainda está tentando sair dessa crise que ela está enfiada aí desde 2009. Quer dizer, já tem várias consequências, como você vem falando, dessa falta de dinheiro ou dessa má gestão do dinheiro. O que acontece? Faltou dinheiro, foi má gestão, foi tudo ao mesmo tempo? Foi uma gestão, desse reitor anterior, foi uma baixa no ICMS, porque nesse período o país passou por uma crise financeira e a USP, o orçamento da USP vem da arrecadação do ICMS do Estado. Então, 5% do ICMS do Estado vai para a USP. São cerca de 5 bilhões de reais, que ao longo desses anos não foram sempre 5 bilhões, 4 e pouco. Cada ano foi um tanto, como a gente estava numa crise econômica, o ICMS é um imposto de consumo de serviços. Obviamente, ele baixou, o Estado arrecadou menos, a USP recebeu menos. E o que foi acontecendo? Já tem reflexos na universidade, do ponto de vista de pesquisa, do ponto de vista de ensino? Sim, eu conversei com vários diretores de unidade e alguns deles já me disseram que já tem problemas, por exemplo, nos laboratórios. A diretora da ciência farmacêutica, que é a Faculdade de Ciência Farmacêutica, me contou que os laboratórios lá, eles têm funcionários muito específicos que cuidam de alguns equipamentos, por exemplo, que só eles sabem mexer, porque são equipamentos muito modernos, eles são treinados há anos. E muitos desses funcionários acabaram entrando no plano de demissão voluntária. Optaram. O que ela tem que fazer? Ela não tem mais ninguém que mexa naquele equipamento específico. Para ela treinar um novo funcionário para aquilo, às vezes demoram 6 meses. E aí o que acontece? Fica parada a pesquisa. A pesquisa não funciona, o laboratório não funciona, a pesquisa não anda ou anda de uma maneira mais devagar. E para uma universidade de ponta como a USP, a maior da América Latina, que com uma produção científica altíssima, isso é importante. Claro. Fora isso, a USP aprovou esse ano o primeiro sistema de cotas da universidade, sistema de reserva de vagas.
O que quer dizer isso? Vão entrar estudantes mais pobres, estudantes carentes. O plano diz que até 2020 a USP tem que ter 50% dos seus estudantes vindos de escola pública. Ou seja, são estudantes de baixa renda. Sim. E o estudante de baixa renda, não adianta você dar só uma vaga, não dá, né? Ninguém dá a vaga, ele presta o vestibular e consegue a sua vaga, mas não adianta só isso. Ele não vai ficar na universidade se ele não tiver uma ajuda. Ele não consegue, às vezes ele não tem dinheiro para o transporte, às vezes ele não tem dinheiro para comida, para comprar o material que ele vai necessitar. Então, os estudos mostram que estudante cotista não fica na universidade, por melhor que ela seja, se ele não tiver todo esse sistema de auxílio. E a USP, para isso, precisa de dinheiro, para dar bolsas para esse estudante, moradia, alimentação, como eu já falei. E ela não tem dinheiro, o reitor já declarou que não tem como ajudar, que fez o plano e ele só vai educar esses meninos. Pediu dinheiro, inclusive, para o governo do estado e para o governo federal para poder ajudar esses estudantes. Então, esse plano de cotas que foi histórico está ameaçado de acontecer também por causa da crise financeira. Bom, mas esse reitor vai sair, porque semana que vem tem eleição, né? Então, falando um pouquinho sobre isso, agora como vai funcionar, né? Quem concorre e qual a expectativa para a chegada desse novo reitor no que diz respeito a tentar sair dessa crise? Embora já tenha feito algumas ações, a USP ainda precisa de mais fôlego para superar essa crise, né? Sim, a gente tem 4 candidatos a reitor, né? São todos professores, ex-diretores de unidade. Um deles é o atual ex-reitor, o atual vice-reitor. Então, ele sofre uma resistência maior de certas camadas mais à esquerda da comunidade uspiana. Por quê? Porque ele é a continuidade. Muitos deles acham que esse reitor, por mais que ele enxugou a USP, ele fez isso sem diálogo, Tem sempre essas questões. A universidade é uma coisa muito orgânica, difícil de explicar, porque muita gente lá dentro defende uma linha, às vezes, política até. Então, muitos não concordam com a atual gestão, por mais que ela enxugou e resolveu alguns problemas financeiros. Acham que faltou diálogo. Então, essa principal, que é uma mulher, a professora Maria Arminda, ela é diretora da Faculdade de Filosofia, e ela defende que não houve diálogo nessa conversa de plano de demissão voluntária, de quem poderia aderir a esse plano, quem não poderia. Acham que funcionários essenciais não poderiam estar incluídos nesse plano, como o caso desses do laboratório. Então, e ela, hoje teve uma consulta pública, inclusive na USP, e ela saiu vencedora. Então, essa consulta... Uma prévia, né, é uma prévia, assim. como se fosse uma boca de urna, mas na verdade não vale nada para a eleição, porque a eleição é um processo bem fechado, só 2.000 pessoas mais ou menos votam no colégio eleitoral da USP, são, em sua maioria, professores, tem também representantes de funcionários e alunos, mas a maioria, cerca de 70%, é de professores. Eles votam no dia 30 de outubro, agora na próxima segunda-feira, escolhem uma lista tríplice, os 3 mais votados, e o governador do estado tem a prerrogativa de escolher o novo reitor da USP. Em geral, ele escolhe o primeiro colocado. Mas uma curiosidade, esse antigo reitor que causou toda essa questão dessa má gestão na USP, foi o segundo colocado na lista tríplice, o João Grandino Rodas, e foi escolhido na época pelo governador José Serra. Então isso também causou uma polêmica, porque escolheram o segundo, que a comunidade uspiana queria o primeiro, e ainda não foi um reitor a contento, né? Não foi um reitor que acabou trazendo esses problemas para a USP. Bom, vamos esperar então segunda-feira saber como vai ficar essa eleição, e a gente continua acompanhando essa situação da crise na USP e também a eleição para o reitor. Eu agradeço a Renata Cafardo, que participou com a gente. Renata, muito obrigada. Obrigada a você. Boa noite. Boa noite.